Capítulo 8. O pisco mostrou o caminho. Mary ficou olhando para a chave por um longo tempo. Olhou-a por todos os lados e pensou muito. Como não era uma criança treinada a pedir permissão ou consultar os mais velhos sobre as coisas, tudo o que pensou foi que aquela era a chave do jardim fechado. Se pudesse descobrir onde ficava a porta, talvez pudesse abri-la e ver o que havia atrás dos muros, e o que acontecerá às velhas roseiras. O fato de estar fechado há tanto tempo era o que a atraía. Imaginava que devia ser diferente de outros lugares e que algo estranho poderia ter acontecido ali nos últimos 10 anos. Além disso, se gostasse, poderia entrar nele todos os dias e fechar a porta atrás de si, e poderia inventar uma nova brincadeira e brincar sozinha, porque ninguém jamais saberia onde ela estava, e pensariam que a porta ainda estava trancada e a chave enterrada. Pensar nisso a deixou muito feliz. Viver sozinha, por assim dizer, em uma casa com uma centena de quartos misteriosamente fechados, mas sem nada para se divertir, havia colocado seu cérebro inativo para funcionar. Sua imaginação finalmente despertava. Não há dúvida de que o ar fresco, forte e puro da charneca teve muito a ver com isso. Assim como haviam despertado seu apetite e sua vontade de lutar contra o vento que agitava seu sangue, essas mesmas coisas agora agitavam sua mente. Na Índia, ela estava sempre com muito calor, preguiçosa e fraca para se preocupar com qualquer outra coisa, mas naquele lugar começava a se importar e a querer fazer coisas novas. Ela já se sentia menos irritada, embora não soubesse por quê. Guardou a chave no bolso e caminhou para cima e para baixo da calçada. Ninguém além dela parecia ir lá, então podia andar devagar e olhar para o muro, ou melhor, para a era que crescia sobre ele. A planta era muito intrigante. Por mais que olhasse atentamente, não conseguia ver nada além de folhas verdes, escuras, sedosas e densas. Era desapontador. Algo de irritação voltou à sua mente enquanto caminhava e olhava para as copas das árvores lá dentro. Parecia tão bobo, disse a si mesma, estar tão perto e não poder entrar. Ela tirou a chave do bolso quando voltou para casa e decidiu que sempre a carregaria quando saísse, para estar pronta caso encontrasse a porta escondida. A senhora Medlock havia permitido que Martha dormisse a noite toda na cabana, mas a criada estava de volta ao trabalho pela manhã com as bochechas mais vermelhas do que nunca e no melhor dos ânimos. Levantei às 4 horas, disse ela. Eita! Tava lindo na charneca com os pássaros levantando e os coelhos correndo na alvorada. Eu não andei o caminho todo. Um homem de carroça me deu uma carona e me diverti muito. Ela tinha muitas histórias das delícias de seu dia de folga. Sua mãe ficará feliz em vê-la e fizeram logo os assados e a faxina. Ela até fez bolos com um pouco de açúcar mascavo para cada uma das crianças. Eu tava com tudo quentinho quando eles voltaram de brincar na charneca. E a cabana toda tinha cheiro de assadeira quente no fogo, e eles gritaram de alegria. Nosso Deacon disse que nossa casa era boa até para um rei. À noite, todos se sentaram ao redor do fogo, e Martha e sua mãe remendaram roupas e meias velhas. Martha contou a eles sobre a menina que viera da Índia e que fora servida por toda a vida pelo que ela chamava de pretos, até se esquecer de como calçar as próprias meias. Eita! Eles gostaram de ouvir de você, disse Martha. Queriam saber tudo sobre os pretos e do navio que trouxe você. Eles não me deixavam parar de falar. Mary refletiu um pouco. Vou contar muito mais antes do seu próximo dia de folga, prometeu ela, assim você vai ter mais sobre o que conversar. Aposto que eles gostariam de ouvir sobre passeios em elefantes e camelôs e sobre os oficiais caçando tigres. Minha nossa! Exclamou Martha, encantada. Isso vai mexer com os miolos dele. Cê faria isso, senhorita? Seria o mesmo que um circo com as feras, como dizem que veio para York uma vez. A Índia é bem diferente de Yorkshire, disse Mary lentamente, enquanto refletia sobre o assunto. Nunca pensei nisso. Deacon e sua mãe gostam de ouvir você falar de mim? Ora, os olhos do nosso Deacon quase pularam fora, eles ficaram redondo, respondeu Martha. Mas a mãe, ela ficou chateada porque você é tão sozinha. Ela disse, o Sr. Craven não tem tutora para ela, nem babá. E eu disse, e não tem,
mas a senhora Medlock disse que ele vai resolver isso, mas ela disse que ele pode não pensar nisso por 2 ou 3 anos. Eu não quero uma tutora, exclamou Mary rispidamente. Mas a mãe disse que você já devia aprender com os livros a essa altura e que devia ter uma mulher para cuidar de você. Ela disse, olha, Marta, só pense em como se sentiria, num lugar grande como aquele, vagando por aí sozinha e sem mãe. Se faço o possível para animar essa menina, ela disse. E eu disse que sim. Mary olhou longa e firmemente. Você me anima, disse. Eu gosto de ouvir você falar. Em seguida, Marta saiu do quarto e voltou com algo nas mãos sob o avental. Olha só isso, e Marta sorriu alegremente. Eu trouxe um presente para você. Um presente! Exclamou Dona Mary. Como uma cabana lotada com 14 pessoas famintas poderia dar um presente para alguém? Um mascate estava passando na charneca, explicou Marta. Ele parou o carrinho na nossa porta. Tinha panela, frigideira, tudo que é miudeza, mas a mãe não tinha dinheiro para comprar nada. Quando ele estava indo embora, nossa Elizabeth Ellen gritou, e mãe, ele tem corda de pular com alças vermelha e azul. E a mãe, gritou de repente, oi, espere, meu senhor. Quanto custa? E ele disse, em 2 pences, 9 e a mãe começou a mexer nos bolsos e disse, a Marta, ela me trouxe o salário como uma boa moça, e eu tenho uso para cada centavo, mas só vou pegar 2 centavos para comprar uma corda de pular para aquela criança. E ela comprou e aqui está ela. Tirou a corda debaixo do avental e a exibiu com muito orgulho. Era uma corda forte e fina com alças listradas de vermelho e azul nas extremidades, e Mary Lennox nunca tinha visto uma corda de pular antes. Ela olhou para aquilo com uma expressão perplexa. Para que serve? Perguntou, curiosa. Para quê? Exclamou Marta. Tá falando que eles não têm corda de pular na Índia, mas tem elefante, tigre e camelo? É para isso que ela serve, olha só. E correu para o meio da sala com uma alça em cada mão e começou a pular, e pular, e pular. Mary se virou para olhar de sua cadeira, e os rostos estranhos nos velhos retratos também pareceram olhar para ela, perguntando-se como diabos aquela miserável moradora de cabana se atrevia a fazer aquilo debaixo de seus narizes. Mas Marta nem notou. O interesse e a curiosidade no rosto de Dona Mary a encantaram, e ela continuou pulando e contando até chegar aos 100. Consigo pular muito mais que isso, disse quando parou. Já saltei 500 quando tinha 12 anos, mas não era tão gorda como sou agora e praticava muito. Mary levantou-se da cadeira um pouco mais animada. Parece bom, disse ela. Sua mãe é uma mulher gentil. Você acha que eu consigo pular assim? Experimenta, insistiu Marta, entregando-lhe a corda. Você pode não pular 100 no começo, mas se treinar, vai conseguir. Foi o que a mãe disse. Ela disse, e nada vai fazer mais bem para ela do que pular corda. É o melhor brinquedo que uma criança pode ter, deixa ela pular no ar fresco e isso vai esticar suas pernas e os braços e dará um pouco de força neles. Estava claro que Mary não tinha muita força nos braços ou nas pernas, quando começou a pular. Ela não era muito esperta para aquilo, mas gostou tanto que não conseguia parar. Coloca uma roupa e vai lá para fora, sugeriu Marta. A mãe disse para eu te mandar para fora da casa o máximo que puder, mesmo se chover um pouco, para você se esquentar. Mary vestiu o casaco e o chapéu e colocou a corda de pular sob o braço. Abriu a porta para sair e, de repente, lembrou-se de algo e voltou bem devagar. Marta, disse ela, era o seu salário. Os 2 pences eram seus. Obrigada. Ela disse isso com firmeza pois não estava acostumada a agradecer às pessoas ou perceber quando faziam coisas por ela. Obrigada, repetiu e estendeu a mão, porque não sabia mais o que fazer. Marta deu uma pequena sacudida desajeitada em sua mão, como se também não estivesse acostumada com esse tipo de coisa. Então riu. Eita! Que coisa mais esquisita e antiga, brincou ela. Se fosse a nossa Elizabeth Ellen, me dava um beijo. Mary pareceu mais rígida do que nunca. Você quer que eu te beije? Marta riu novamente.
Não, eu não, respondeu. Se você fosse diferente, talvez você é que quisesse me beijar. Mas se não é, corre lá para fora brincar com a sua corda. Dona Mary sentiu-se um pouco estranha ao sair do quarto. As pessoas de Yorkshire pareciam estranhas, e Martha sempre foi um enigma para ela. No início ela não lhe agradava muito, mas agora era diferente. A corda de pular foi uma coisa maravilhosa. Ela contou e contou, até que suas bochechas ficaram bem vermelhas, e ela mais empolgada do que nunca. O sol brilhava e uma brisa soprava, não um vento forte, mas pequenas rajadas deliciosas que traziam consigo um cheiro fresco de terra recém-mexida. Ela deu a volta no jardim da fonte, subiu por uma calçada e desceu por outra, sempre pulando com a corda. Finalmente saltou até a horta e viu Ben Veterstaff cavando e conversando com seu pisco, que saltitava por ali. Ela pulou em sua direção e ele ergueu a cabeça com uma expressão curiosa. Ficou em dúvida se ele a notaria. Ela queria que ele a visse pular. Rapaz! Exclamou o velho. Te juro! Talvez você seja mesmo uma criança, e talvez tenha sangue de criança nas suas veias em vez de manteiga rançosa. Suas bochechas tão vermelhas, o meu nome não é Ben Veterstaff. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu nunca pulei corda antes, disse Mary. Estou apenas começando. Só consigo até o 20. Então não para, e aconselhou Ben. Isso faz muito bem para uma criança que viveu com os pagãos. Olha como ele te observa. E balançou a cabeça em direção ao pisco. Ele foi atrás de você ontem. E vai hoje também. Ele vai descobrir o que é esse negócio de pular corda. Ele nunca viu uma. Eita! Essa sua curiosidade vai te matar um dia se não tomar cuidado. Mary deu uma volta por todos os jardins e ao redor do pomar, descansando de pouco em pouco. Por fim, foi para sua calçada especial e decidiu tentar pular por toda a sua extensão. Foram muitos saltos e ela começou devagar, mas antes de chegar na metade do caminho estava com tanto calor e sem fôlego que foi obrigada a parar. Não se importou muito, pois já havia contado até 30. Quando parou com uma risadinha de prazer, lá estava o pisco empoleirado em um longo galho de era. Ele a seguirá e a cumprimentou com um choreio. Quando Mary saltou em sua direção, sentiu algo pesado batendo em seu bolso a cada salto, e quando viu o pisco, riu novamente. Ontem você me mostrou onde estava, disse ela. Hoje você deveria me mostrar a porta, mas acho que você não sabe. O pisco voou de seu galho até o topo do muro. Abriu o bico e cantou um trinado alto e adorável, apenas para se exibir. Nada no mundo é tão adorável quanto um pisco quando ele se exibe, e eles fazem isso o tempo todo. Mary Lennox tinha ouvido muito sobre magia nas histórias de sua ia, e ela sempre diria que o que aconteceu naquele momento foi mágico. Uma das refrescantes rajadas de vento varreu a calçada, mais forte do que as outras. Foi forte o suficiente para sacudir os galhos das árvores, e ainda mais para balançar os longos ramos de era que pendiam do muro. Mary se aproximou do pisco e, de repente, outra rajada de vento afastou para o lado alguns dos ramos soltos, que ela prontamente agarrou em um salto. Fez isso porque notou algo escondido ali, uma protuberância redonda coberta pelas folhas. Era a maçaneta de uma porta. Mary enfiou as mãos sob as folhas e começou a puxá-las e empurrá-las para o lado. Por mais abundante que fosse a era, quase tudo era uma cortina solta e oscilante, embora alguns ramos tivessem se fixado sobre as ferragens e a madeira. O coração de Mary começou a bater forte e suas mãos tremiam de alegria e entusiasmo. O pisco continuou a cantar, piando e inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse tão animado quanto ela. O que era aquilo sob suas mãos? Um quadrado de ferro no qual seus dedos encontraram uma fenda. Era a fechadura da porta fechada há 10 anos e ela meteu a mão no bolso, tirou a chave e descobriu que se encaixava perfeitamente. Inseriu a chave e a girou. Precisou usar as duas mãos, mas conseguiu. E então respirou fundo e olhou para trás, para ver se alguém vinha pela longa calçada. Ninguém. Ao que parecia, ninguém nunca vinha e ela não pôde conter um longo suspiro.
Afastou a cortina oscilante de Era e empurrou a porta, que se abriu lentamente, e muito lentamente. Então ela entrou, fechou a porta atrás de si e apoiou suas costas nela, olhando em volta, ofegante de excitação, admiração e deleite. Ela estava dentro do jardim secreto.